Olá, povo querido, é muito bom ter vocês aqui nesse momento entre a gente. E eu estou muito feliz, gente, porque vocês responderam acima da nossa expectativa. Nós recebemos mais de quantos? 150? 120. 120 perguntas, novas perguntas. Então, assim, a gente está muito feliz e glória a Deus, sinal de que o Entre a Gente está edificando, está ensinando, está ajudando você de alguma forma. E esse é o nosso propósito. Levar encorajamento, ensino, compartilhar experiências, né? E a gente espera que seja bênção para o coração de vocês. Manda pergunta, a primeira pergunta de hoje, Miguel. Primeira pergunta de hoje, pergunta da Juscelia Silva. Fala, Juscelia. Helena, a paz do Senhor. A paz. Sobre o sexo no casamento, é permitido tudo? Não. ou melhor, vou responder de novo. É permitido tudo, mas você não pode pecar. Porque é o seguinte, gente, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que eu tô casado, então dentro das 4 paredes do meu quarto vale tudo. Só que você tem que lembrar que tem mais gente com você no quarto, né? Não é só você e seu marido. O Espírito Santo de Deus habita você. Você é templo do Espírito Santo. Então, não é qualquer coisa, não é a gente vai fazer coisas que são abominação ao Senhor, entendeu? Então, o sexo, ele foi formado por Deus, criado por Deus para um propósito maravilhoso de comunhão, de união e de perpetuação. Olha que coisa linda, né? A vida surge por causa do sexo. Lindo isso, mas a gente sabe, a gente não é bobo, a gente sabe que o diabo pegou o sexo e emporcalhou algo bonito, sublime que Deus criou, torceu, e todo tipo de perversão passou a ser utilizado na relação sexual. Então eu tenho que me lembrar que o meu parceiro sexual não é aquele que eu uso, ok? Não é aquele que eu uso para tirar dele o máximo de prazer e depois eu largo para lá. Não, eu tenho que me lembrar que o meu parceiro sexual, ele é uma criatura de Deus, é um filho de Deus, e onde habita o Espírito Santo de Deus, e que eu também sou feita por Deus, sou filha de Deus e que sou habitada pelo Espírito Santo. Então tem coisas que são naturais do sexo, flui sem ninguém te ensinar, sabe como? Flui sem nenhuma inspiração maligna. Ele acontece de uma maneira linda e natural. Mas tem coisas na nossa cultura que hoje sofrem uma profunda deturpação e um grande impacto da indústria da pornografia. Então, sexo, segundo Deus, é uma coisa. A indústria pornográfica, ela é hoje o outdoor que a gente tem do que o diabo foi capaz de fazer com o sexo. Então eu não vou buscar inspiração para o sexo no casamento na pornografia, porque lá o que tem lá é a distorção, um tratando o outro como uma coisa, e isso não cabe na nossa cama, no nosso quarto. E eu vou dizer, quando você vive o sexo, vivencia a relação sexual no padrão divino, é maravilhoso. O prazer vai existir para os dois e não vai haver culpa, não vai haver distorções, um sentimento de abuso, porque infelizmente, gente, eu aconselho pessoas, escuto mulheres, e tem mulheres que realmente elas estão se sentindo violentadas pelos próprios maridos. Também escuto queixas de maridos que parece que estão deitados com um cubo de gelo na cama, que a mulher acha que o sexo é impuro, então assim, elas vão como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, né, aquela coisa. Então, os excessos são sempre problemáticos, né? Lembrando que o sexo é feito por Deus, e por isso mesmo a gente não precisa de buscar inspiração na pornografia e na sua indústria no mundo de hoje, ok? Então não vale tudo não. O seu parceiro é feito à imagem e semelhança de Deus, deve ser respeitado como tal. E sempre muito diálogo entre o casal, ok? Não chama o demônio para sua cama, ok? Beijo. Pergunta da Arajane Carvalho. Fala, Arajane. Devo felicitar a união de um casal homossexual?
Olha, é legítimo nós desejarmos a alegria do outro, ok? Agora, a gente entende que à luz da palavra de Deus, um casal homoafetivo, ele está escolhendo um outro caminho. Ele escolheu um caminho diferente da obediência à palavra de Deus, ok? Então, Deus não aprova a união homoafetiva. É uma escolha, cada ser humano é livre para fazer as suas escolhas e nós devemos respeitar as escolhas de cada ser humano, ok? Mas daí, quando você fala, olha, felicidades para você, parece que você está sendo hipócrita, entendeu? Porque se você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e sabe o que a Bíblia diz a respeito desse tipo de união, você sabe que isso não é aprovado pelo Senhor. Eu diria que seria a mesma coisa de você cumprimentar um casal que abandonou os seus cônjuges para juntar-se numa relação, entendeu? De casamento. Tipo, o marido abandonou sua esposa, a esposa abandonou seu marido e os dois se unem no casamento e você chega, você sabe da história, você sabe que os dois abandonaram a sua primeira aliança, houve um adultério e eles estão abandonando a casa, os filhos e se unindo, entendeu? Para muita gente isso pode parecer natural. Não, gente, o casamento dos dois não estava funcionando mais, já tinha acabado, vida que segue, casamento que reconstrói. Mas a palavra de Deus não fala sobre isso não, gente. A palavra de Deus fala sobre aliança, compromisso de aliança, honrar a aliança, entendeu? Então, quando você vai lá parabenizar um casal que abandonou a sua família, as suas respectivas famílias, para se unir num casamento ilícito diante de Deus, é como se você estivesse concordando, apoiando e encorajando aquela atitude. Você não precisa de agredir, você não precisa de tratar mal, você não precisa de se sentir superior, porque se eles estão lidando com essa situação de pecado, nós também temos que lidar com as nossas próprias situações de pecado, ok? Então, o mesmo caso no casamento homoafetivo. A Bíblia condena, não é lícito diante de Deus, então eu posso respeitar, eu devo respeitar a escolha de cada um, ok? Mas eu não vou ali dar uma palavra eu estou chancelando isso, eu estou aprovando isso, eu estou encorajando, incentivando, sejam felizes, entendeu? Eu não vou desejar a infelicidade deles, a tragédia deles de forma nenhuma, porque isso seria até anticristão. Como é que eu vou desejar a infelicidade de alguém? Mas quando você deseja a felicidade de alguém, você vai prestar felicitações, né? Você está dizendo, eu concordo com vocês estão certos, sejam felizes, assumam essa relação e vão embora. E aí, se eu falo isso, eu acho que eu estou numa crise de identidade quanto à minha fé, né? Eu acho que cada um é livre para fazer escolhas e para acreditar naquilo que quiser, gente. Mas justamente porque eu acredito, eu vou tratar com dignidade, mas eu não vou aplaudir o estilo de vida do outro. Espero o estilo de vida pecaminoso do outro. Eu espero ter explicado bem para vocês. Pergunta da Tayane Aguiar. Fala, Tayane. Me casei há 8 meses, tenho 27 anos, gostaria de esperar um pouco mais para ter filhos. Acha que estou sendo egoísta? Não está sendo egoísta, não. Você se casou há 7 meses? 8. 8 meses? Com 27 anos de idade? Não acho que seja egoísmo, não. Principalmente, eu acho que faz parte... eu acho que quando você cuida do início do seu casamento, você também está cuidando do ambiente para a chegada do bebê. Entendeu? Então, eu acho que sim, vocês devem... porque o início do casamento tem os seus ajustes. São 2 pessoas completamente diferentes que vêm habitar debaixo do mesmo teto. Com manias, com intenções, com sonhos, com expectativas diferentes. Então, precisa de um tempo de ajuste. E eu acho isso super válido, acho até necessário, sabe? Eu esperei 4 anos antes de ter a minha primeira filha. Só que aí, quando deram os 4 anos, eu tinha 26 anos. Então, você deve ponderar isso bem. Deve esperar um tempo, sim. Mas, pela minha experiência, procure começar antes dos 30, tá bom?
Porque a gente é completamente diferente, é incrível. Eu tive 2 dos meus filhos antes dos 30 e outros 2 depois dos 30. A disposição física da gente muda, a gente não tem o mesmo pique, sabe? Para brincar com a criança, para estar com a criança e até mesmo para se recuperar naquele período de resguardo, né, e tal. Então, eu encorajo você a esperar sim, acho super natural, espera, curte, mas espera assim uns 2 anos e tudo, tenta engravidar antes dos 30. Eu acho que ia ser bom para você. E se você pretende ter mais de 2 filhos, aí pensa com bastante cuidado, conversa bastante com seu esposo, né, porque depois dos 30 o ritmo é outro, ok? Pergunta da Fernandinha. Oi, Helena. Eu e meu marido planejávamos engravidar esse ano, mas com esse contexto de pandemia e crise ficamos inseguros. Sim. Seria melhor esperar um pouco mais? Eu esperaria. Eu esperaria sim. É claro que a nossa confiança está no Senhor, Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor e Ele cuida de nós. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve ser prudente, né? Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, num contexto de pandemia, você tem uma estabilidade, né, financeira, isso gerou uma estabilidade e os desdobramentos disso a gente nem faz ideia do que virá pela frente. Mas eu creio também que o Senhor é o nosso sustentador, que abre portas e que nos sustenta no caminho que a gente deve andar. Só que eu acho que você deve esperar um pouquinho. Sim, espera pelo menos para o ano que vem, o início do ano que vem, porque tá tudo tão indefinido, né? A gente ainda tem tão poucas definições. Começa a abrir os países que sofreram o lockdown total, né? Eles estão começando a abrir. Então a gente vai observando como é que vai reagindo, como é que as pessoas vão ter novas infecções e como é que vai ser as pessoas que estão infectadas, elas vão sendo... Sabe como? A gente tem que observar um pouco o movimento. Então, se eu estivesse... Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer, né? Mas eu estou aqui te respondendo a sua pergunta, me colocando no seu lugar. Se eu estivesse no seu lugar, eu esperaria aí pelo menos o início do ano que vem. A gente está aí há 7 meses, né? Já estamos no meio do ano praticamente. Então eu esperaria até o início do ano que vem para ver como é que o cenário vai se desenhar. Pergunta da Ana Paula Nunes. Fala, Ana Paula. Helena, como é sua rotina desde o levantar ao se deitar? Você acorda e dorme cedo? Você cuida da casa todos os dias? Ministra só nos finais de semana? Seus filhos e esposo ajudam você? Vamos lá, muitas perguntas em uma só. Olha, a minha rotina nesse período de pandemia, ela tem sido, porque ela mudou a nossa rotina, né? Nossas viagens foram canceladas, toda a agenda foi cancelada, então está completamente diferente do que era antes. Então, como é que está a minha rotina? Eu levanto por volta das 8 da manhã, porque eu durmo mais tarde, eu sempre durmo depois da meia-noite. Eu estou tentando mudar esse hábito, tá, gente? Porque o ideal é a gente dormir no máximo até as 11 da noite e acordar às 7 da manhã. Quando a gente começa a alterar muito o horário, isso é ruim, porque você acaba perdendo o dia. Mas hoje tem sido assim, eu durmo por volta de meia-noite, 1h, e acordo às 8. A primeira coisa que eu faço quando eu saio da cama, eu vou para o meu devocional. Então eu saio aqui do meu quarto, vou para a sala, porque a casa ainda está, né, os meninos ainda estão dormindo, o João também. Então eu vou para a sala, onde eu tenho um pouco de tranquilidade, e tenho um período de oração, leitura da palavra. Eu estou fazendo um curso teológico à noite, então é o momento também de eu ler algum livro, alguma leitura relacionada ao curso. Depois desse tempo, eu estou procurando me exercitar, gente, mas não é todo dia que eu consigo, não, tá? Aí caminho na esteira, faço uns exercícios, aí começo já a minha rotina. Eu cuido da casa, sim. Eu estou lavando, passando, cozinhando, arrumando, sozinha. Tia Cida, que normalmente me ajuda, né, minha amiga, que está comigo há 25 anos. A gente estudou juntos, fizemos magistério juntos. A Cida sempre me ajuda. Então, a Cida, na rotina normal, a Cida chega por volta de 10, 10h30 da manhã, e aí ela vai direto para o almoço, ok?
Também tem a Hélida, que vinha de 15 em 15 dias fazer uma faxina mais pesada, com lavar vidro, banheiro e tudo, mas com a ausência disso, eu convoquei meu time aqui, né? Então, o Arthur tem tarefas, a Sofia tem tarefas, o João Lúcio tem tarefas e eu fico com a maior parte das responsabilidades da casa. Então, eu cozinho todo dia, eu lavo a roupa, eu passo a roupa com a ajuda da Sofia, a gente divide a roupa para passar e eu cuido da casa, arrumo a casa e tudo. No dia de faxina, aí eu também peço ajuda. Um tira poeira, um passa pano, o outro lava lá fora e assim vai, né? E é isso. E à noite nós temos aula de segunda, terça, quarta e quinta, nós temos aula online. Então a gente, aqui no quarto mesmo, a gente assiste as nossas aulas, eu e o João. E é isso, acho que eu falei tudo da minha rotina. Sou bem dona de casa mesmo. E confesso para vocês, gente, eu estou trabalhando mais nessa pandemia do que antes, porque aí eu também tenho os dias que eu preparo palavra para falar aqui no YouTube. Eu tenho os dias de gravação do Entre a Gente, eu tenho alguns conteúdos, né, que a gente põe lá no YouTube, eu tenho algumas igrejas que eu não pude pregar, eles pediram para eu gravar a mensagem para eles passarem online, então estou fazendo isso. Então isso também ocupa bastante o meu tempo, ok? É isso. Quando você está viajando, você viaja só no final de semana, né? Quando eu estou viajando, né, quando eu não estou em pandemia, eu viajo na sexta-feira e volto no domingo de manhã. Na maioria dos casos eu tento voltar no domingo de manhã para estar com a família no almoço. Então normalmente eu fico a sexta e o sábado fora. Raramente eu saio durante a semana por causa mesmo da minha demanda de mãe, de dona de casa. Eu ainda tenho, o Miguel já casou, a Clara não mora mais com a gente, mas o Arthur e a Sofia estão aqui em casa e o máximo que eu posso estar com eles, eu sempre priorizei isso. Pergunta da Valéria Mendes. Fala, Valéria Mendes. Você acredita nesse versículo? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Eu acredito na Bíblia toda. Eu acredito na Bíblia toda. E quando a Bíblia fala, eu acredito que esse texto fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, ou seja, ela nunca mais vai se esquecer daquilo. Ela pode fazer escolhas. Nossos filhos se tornam adultos e fazem escolhas. Mas mesmo se ele fizer uma escolha errada, ele vai estar sabendo. Não vai ser por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou por ninguém me avisou isso. Entendeu? Por isso que é importante a gente ensinar a criança o caminho e no caminho. O versículo fala no caminho, não é o caminho. No caminho você ensina caminhando junto. Né? Andando no caminho, você ensina a criança no caminho. Mas ela pode escolher desviar-se, sabe? Mas eu creio firmemente que muitos que se desviam pela curiosidade, por duvidarem às vezes da palavra de Deus, por duvidarem dos pais, eles vão, mas a palavra está com eles. A verdade está com eles, na mente deles, no coração deles. E eu conheço vários testemunhos lindos de pessoas que tomaram caminho de morte mesmo, se divorciaram assim de Deus, mas voltaram arrependidos. Como a história do filho pródigo, que também está ilustrada na Bíblia, né? Aquela parábola que Jesus contou para dizer que isso acontece, mas que a casa do Pai está sempre aberta. Deus está sempre de braços abertos, esperando aqueles que se arrependem e voltam para casa. E a minha oração é essa, que mesmo que os meus filhos escolham outros caminhos, que a palavra não se aparte dele, que aquela semente seja guardada e cultivada, e no tempo adequado que ela floresça e frutifique, para que eles voltem para a verdade. Mas eu acredito na Bíblia sempre. Amém. Pergunta da Sara Araújo. O que fazer quando o marido congrega em uma igreja e a esposa em outra? Aí é complicado, né? Tem que saber como é que esse casal lida com isso. É muito particular, porque cada um tem um temperamento. Às vezes tem maridos que ficariam devastados se a esposa optasse não congregar na mesma igreja que ele. E vice-versa. Esposas ficariam devastadas porque o marido não está junto. O ideal é a gente andar junto em tudo, gente. É para isso que a gente casa, para andar junto.
Então acho que tem que ter muito diálogo, muita conversa e ver o que realmente é importante. O que está causando, qual é o motivo que está levando os dois a querer cada um andar numa igreja, né? Eu acho que é esse assunto que tem que ser mais conversado. Porque às vezes, o que uma pessoa não quer ir na igreja com o outro? Porque às vezes é um lugar que ela se sente humilhada, ela acha que a teologia é falsa. Então acho que o casal, antes de mais nada, deve conversar e chegar a um denominador comum. Nem que seja assim, então tá bom, vamos combinar assim? Um fim de semana você vai na minha igreja, na igreja que eu gosto de frequentar, onde eu me sinto à vontade, discipulada, treinada, e no outro você vai. E sempre orando juntos, para Deus direcionar os dois, sabe? Tá bom, a esposa quer uma igreja, o marido quer outra, mas qual é a igreja que Deus quer? Eu não acredito que o Senhor queira o casal separado, não. Então, eu acho que antes de mais nada o casal deve orar, buscar a direção de Deus, ter humildade para ouvir a direção de Deus, né, gente? Porque nós somos muito orgulhosos, prepotentes, queremos fazer valer a nossa vontade. E conversar muito entre os dois, porque às vezes o motivo que um tem para não ir na outra igreja é um motivo plausível, um motivo relevante, que deve ser levado em consideração. Porque é terrível a gente estar num ambiente onde a gente não se sente bem, onde a gente se sente desprezado, onde a gente se sente humilhado, onde a gente se sente preterido. Tem que saber o motivo, porque que um não gosta de ir na igreja do outro. E arrumar um jeito de juntar esse caminho aí, gente, porque a gente casou para ficar junto, não é para ficar separado, não. Na pior das hipóteses, eu acho então que deve haver um acordo de revezamento. No final de semana o casal vai junto na igreja que um prefere, no outro, na outra igreja. Mas o ideal não é esse. O ideal é pedir uma direção de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Os dois. Última pergunta da Thalita Martins. Fala, Thalita. Como sair de uma rodinha de Lashon Hará sem parecer indelicada? Levante-se, sorri e saia. Muito simples. Eu acho assim que é muito natural. A gente pode se levantar sem, sabe, ficar dando uma de vou sair dessa roda dos escarnecedores. Sabe como? Não, eu não vou mais participar desse assunto, né? Se você não quer criar uma rodinha de Lashon Hará, é uma boa oportunidade de você falar assim, pessoal, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, que essa história não está edificando, não, entendeu? Vamos embora que essa história, esse assunto está me fazendo mal. Vamos falar de coisas mais felizes, entendeu? Você pode, se você tem muita intimidade com essa roda, de puxar para outra conversa, né? De tentar tirar o pessoal, você se livra do pecado e livra todo mundo do pecado também, entendeu? Agora, às vezes você está numa roda que pensa diferente de você, que não professa a mesma fé que você, né? Então, nesse caso, eu acho que, delicadamente, você deve pedir licença. Ô, gente, eu vou ali ao banheiro, dá licença. Entendeu? Vai ao banheiro e não volta mais para a roda de Lashon Hará. Você não precisa ficar pagando pau para ninguém. Se você sabe que aquelas pessoas não concordam com você, não têm a mesma ideia que você, não têm a mesma crença que você, então você pode elegantemente se distanciar daquela conversa sem ser indelicada, sem insinuar coisas, sem se sentir superior, porque você pode fugir de um pecado, mas tem que lidar com o outro, né? Agora, se você tem intimidade com essa turma, puxa a conversa para outro lado. Gente, lança um outro assunto, né? Que aí dissipa aquela conversa e uma vez eu já estive numa roda assim, mas eram pessoas mais próximas, mais queridas, e elas vieram me trazer uma situação de escândalo, e elas estavam assim meio decepcionadas, sabe? Então o que eu fiz? É mesmo? Aconteceu isso? E aí o outro já ia começar a dar mais detalhes. Não precisamos dar detalhes não, porque o Senhor sabe de tudo. Vamos orar. E aí, vamos orar? Vamos orar pelo fulano, gente, porque é nosso irmão em Cristo. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. E eu comecei a orar mesmo por aquela pessoa. Tinha acontecido aquela coisa com ela. Comecei a orar e tudo. E no meio da oração, gente, Deus me tocou tanto. Eu comecei a chorar por aquela pessoa. Pedi misericórdia. Deus, em nome de Jesus, traz a razão de volta àquele coração, Senhor. Aquece aquele coração e tal e tal. Quando acabou a oração, todo mundo tinha orado, de verdade.
todo mundo estava quebrantado e a conversa acabou. Então, cada caso vai pedir de você uma atitude, mas isso vai depender do nível de intimidade que você tem com as pessoas que estão na roda. Tá bom? E é isso. Assim, por aqui, a gente acaba mais um Entre a Gente. Se você gostou, deixa o seu joinha. E se você não está inscrito ainda, por favor, gente, se inscreva no nosso canal. Nós estamos planejando um novo conteúdo para vocês e sempre tem, toda semana tem conteúdo novo. Então, se inscreva, acione o sininho para você ser notificado de quando chegar as novidades. Deixe a sua sugestão se você não está gostando do que a gente está fazendo. Gentilmente, a gente pode falar tudo. Com amor, com gentileza, com respeito, ok? E se você está gostando, deixa o seu joinha, porque isso também nos encoraja a continuar. Beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. A câmera tá meio assim, ó, um pouquinho torta.